while breaking the ice, even because the lights here don't allow us to see everybody that is registering for Q&A. I'd just like to complement what Carlos has said here. It is very good to see a Tele Brazil like this, where education is on the limelight. I have been following Tele Brazil for 4 to 5 years, I believe, and from what I remember, this is the first time we have a specific agenda on education only. And this is, I'm sorry if I am incurring into a mistake due to lack of memory. It seems to be the second maybe. But I see that the theme has been gaining a lot of importance here. And Tele Brazil has been putting itself always at the disposal of this discussion. And of course, these debates have been incredibly fruitful. So yes, thank you. Guys, do you have any questions? Please, can you... Carrião. I work for Bull Technology, an IT company. I would like to make a question for Ryo. And first, congratulations for both the presentations. Very good, very interesting. But Ryo, I would like to know... No. Ryo, in English. I would like to know if you can tell us or about some specific experience that you have noticed in the world of specific actions, both government or private or public or anyway, in order to improve or even to speed up the process of this learning society and technology, okay? Absolutely. Thank you very much for the question. It's an important question. There are very many interesting examples. I mean, we've just heard quite extensively about the innovative work going on in Brazil. I was in Turkey last week in Istanbul. The president of Turkey opened a plenary with 1,000 people talking about innovation in higher education and the question of how to share course content, how to create access and access systems, how to link, for instance, Facebook, social networking, Web 2.0 to learning systems. So all of that is going on. But if I might, just because I think I'm trying to highlight the difficulties as well as the successes, is to say, to give you one example out of this process. When I was working in the dot-com boom for the OECD, and we were thinking about some of the issues that might arise in the context of the dot-com boom, one of the great concerns of the European Central Bank, but also the Federal Reserve in the United States, was that there would be some form of competition for sovereign currency, that there would be a problem with the creation of new money. And at that time, there was a concern that we would lose control of the economy. And I'm using this example because there's concerns in the education sector that they will lose control of education. But rather than go directly at education, I'm using an example from the economy. And the problem was that we didn't know if, in fact, the internet would create new systems of payment or not. You remember PayPal, when it first started, was a great challenge. So we organized a conference at the OECD, and we brought together people from all around the world, including Singapore. And at the time, Singapore was working on a peer-to-peer payment system. They had worked out, the way Singapore does, very high performance, a way to replace all physical currency. Because as you know, it costs around 1 to 2% of GNP to manage physical currency. So Singapore, which looks at its economy like a company, says, how can we reduce our overheads? Very logical. And they established a system, an IT-based system, for eliminating that process. When they arrived in Luxembourg for the conference with the European Central Bank and the Federal Reserve, I said, I'm very glad to see you because you're bringing the first peer-to-peer sovereign currency to the internet. They looked at me and they said, oh, we hadn't thought about that because we were just solving our local problem. They never did it. It never happened. Now, the point that I'm making is that there are relationships of power
and relationships of institutions, and I don't need to speak here of what it would mean to go to voice over IP using Wi-Fi out of every school. What if we did that? Voice over IP from every school that has a node because you've hooked up every school with broadband. It would change the power relationships. And I'm not saying that that's a good idea, Skype from every school, free, but the question becomes, how do we think through new rules that change the assets? So for instance, in education, if you have a portal where the teachers put the content, I was going to ask, is it open source? And if it's open source, what about the publishers? And how do the publishers react? So all of these things are things that we need to work through, and we need to understand the potential benefits of replacing the horse with the car and building the suburbs, which is much bigger and a bigger change, but it's only imaginary for now. We still have to imagine that change and understand that some of the things that we will give up, some of the things that we know that work, we're giving up and we're changing for the potential of the future. We still have a couple of minutes left, so if you would like to take advantage of our very important conference attendees, this would be a very fruitful moment, and let's try to explore this very important theme to the utmost so we can have a profitable debate and live here with good ideas that can produce better results for education in our country. Good morning. Congratulations to all the lecturers. I am Julio Matorani from the CPQD. I'd like to ask Wellington a question. We know that one of the greatest challenges in education is maintaining the training of teachers and the education of teachers. And one of the programs from MEC was the Open University of Brazil, which uses a lot of distance learning education technology. I would like you to speak a little more, Wellington, about the perspectives of this program, how it has been supported, and mainly how technologies have been used in this teacher training program. Thank you. Thank you. Lovely to see you again. I think I visited CPQD about 5 years ago. We met there. But anyway, this is a fantastic question because what do we have? The federal government's actions have been very orchestrated. Issues have not been seen as used to happen. This is not, of course, an observation. This is not, of course, any parties making publicity about themselves or anything, but actually what has actually happened. But we saw in the previous governments that efforts were born, were fostered, but then died without collaborating with each other. The Open University of Brazil was born in 2005 with the goal of interiorizing free higher education to the country. Up until the moment, the people who wanted to attend a public university needed to go to the centers because they had campuses only in the centers. The idea of the Open University of Brazil was and is to take advantage of these physical institutions that already exist and put them in the virtual world. By interiorizing this supply of education, we needed to have a way to do it, and we used it just distance education centers. And we put those distance education centers to serve, as they say in the US, magnetic poles, to become attraction centers for people to go there and study. And at the time, they were planned mainly for those people to have the conditions to access distance education platforms or e-learning platforms. We would only be able to have e-learning platform by using snail mail or printed booklets, which would not be profitable at all and not make use of digital technology. The Open University of Brazil arises in this contest to solve two big problems in the country. First, the supply of higher education in the countryside and the interior areas of the country, and also to improve the quality of education that our teachers have. So the big motto of the Open University of Brazil is the academic training of our teachers, who in large... Então você tinha
professores, enfim, ou professores que não tinham a competência formal para ensinar aquela questão, ou, literalmente, aquele professor que só tinha boa vontade. Essa ação da Universidade Aberta do Brasil, ela está em consonância com uma outra ação do MEC, que é a plataforma Paulo Freire. O que acontece? Uma das dificuldades que nós tínhamos em questão de ofertar cursos para a formação de professores era saber quais cursos. O que se precisa ensinar e aonde se precisa ensinar. Nós não conhecíamos a realidade da educação do país a esse ponto. Então, foi lançada uma plataforma chamada de Plataforma Paulo Freire, que ela une demanda com a oferta. Então, a cada semestre, os secretários de educação eles são convidados a colocar dentro da plataforma Paulo Freire, em formato web, quais são as necessidades dos seus municípios. E como isso é feito? Por meio dos próprios professores. Cada professor entra e coloca lá qual é a sua formação, qual é a sua necessidade, qual é o seu anseio de formação. Por outro lado, existe um casamento, uma articulação do Ministério da Educação, procurando aqueles cursos dentro do rol de cursos ofertados pelas várias universidades do país. Então, as várias universidades do país identificam quais são as demandas e oferecem cursos da modalidade à distância. Isso está acontecendo já há 2 anos. Foi o lançamento da plataforma Paulo Freire e a maior utilização do sistema Universidade Aberta do Brasil. Essa ação ela também só foi possível por conta da estruturação do programa Banda Larga nas escolas. Então, quando eu falei para vocês inicialmente que talvez vocês não tivessem a noção da profundidade ou da dimensão do impacto do programa Banda Larga nas escolas, a pergunta me possibilitou mostrar mais uma das possibilidades. Ou seja, a formação dos nossos professores hoje, ela é possível porque nós temos uma oferta de cursos à distância e essa oferta de cursos à distância ela só é possível porque existe uma infraestrutura de tecnologia por trás, onde os nossos professores, lá no sertão do Cariri, conseguem ir a um polo, acessar um conteúdo e ter a mesma educação que nós conseguimos ter em Brasília, dentro da Universidade de Brasília, dentro da UNB, ou dentro da USP, ou dentro da UFRJ, ou dentro de qualquer universidade. Na verdade, nós potencializamos essas instituições para que elas ofereçam a mesma educação de qualidade a qualquer cidadão que se disponha a ir a um polo, a ir fazer a educação superior no país. Espero que eu tenha conseguido resolver a tua questão. Eu queria... uma reflexão do Wellington sobre o risco, né, que foi levantado. Por exemplo, eu vi uma perfeita concordância do que você falou com os murmuration, né, a hierarquia que foi levantado. Mas, por exemplo, no nosso setor de telecomunicações, nós temos o peer-to-peer, quer dizer, um celular passa um dinheiro, né, de um aparelho para outro. Né? Isso tem um risco, né, por exemplo, a nível de Banco Central, essas coisas todas, tá? Agora, no caso da educação, você mostrou que os alunos, de repente, começam a ter um poder até maior, né, em cima dos professores. Né? Eu queria que você, como MEC, pensasse o risco que está ocorrendo para a sociedade em termos de família. Como fica a questão do relacionamento dessas crianças, né, com a família? Porque, provavelmente, as crianças vão estar muito mais bem preparadas do que os pais. Né? Como fica a questão da estabilidade de uma sociedade em termos de família? Essa é uma pergunta bastante recorrente, e aí o Ryan, ele começou a palestra dele falando dos medos. Nossa civilização é uma civilização de medos. E o mais interessante é você olhar para trás e conseguir enxergar que aquele medo talvez fosse um medo inocente, ou que não fizesse sentido. Então, quando lançou-se a televisão, todo mundo endiabrava a televisão falando que aquela caixinha
iria dominar o mundo e fazer com que ninguém mais tivesse convívio social. O celular ou o telefone, da mesma forma, as pessoas, por vezes, duvidam um pouco da capacidade humana de utilizar a tecnologia, como meio e não como fim. Mas voltando para a questão política, porque eu acho que você quer mais uma percepção de política pública. Eu não vejo isso como risco, eu vejo isso como potencialidade. Tá? Para te responder, eu vou contar uma historinha rápida sobre o programa UCA, um computador por aluno, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e eu presenciei isso. Um dos grandes problemas que nossa sociedade tem em relação à educação, na minha visão, e corroborado por muitos textos, é a falta de participação da família dentro do ambiente escolar. A tecnologia, ela não faz com que o aluno se afaste da família. Pelo contrário. Quando a família está presente, a tecnologia faz com que a criança fique mais próxima da família. Um exemplo que eu vi pessoalmente, e vou passar para vocês uma historinha de 2 minutos. O programa Um Computador por Aluno, ele tinha uma premissa de que o computador, ele não somente seja utilizado pelo aluno em sala de aula, mas que esse aluno ele também leve o computador para casa, para que ele tenha contato com a tecnologia todo o tempo e para que, principalmente, ele consiga contagiar o ambiente família também. Num projeto piloto que nós fizemos com 5 escolas, desde 2006, no projeto UCA, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, na UFRGS. Nós tínhamos 2 alunas que participavam do projeto UCA e que tinham uma desenvoltura maravilhosa. Elas, por participarem do projeto piloto, elas deram várias palestras sobre a sua experiência no uso da tecnologia para outros alunos, para professores, para pesquisadores e etc. Certa vez, o pai dessas 2 alunas estava em casa e ele percebeu que uma das alunas tinha esquecido o computador em casa. Esse pai, ele nunca tinha ido à escola. Nunca. Só quem ia era a mãe. Porém, a escola, e isso é uma política de cada entidade, fez ele assinar um documento se responsabilizando ou sendo corresponsável pelo computador para que o aluno pudesse levar esse computador. Na verdade, dando ciência ao pai sobre a questão do computador, ela levar o computador para casa. Como ele tinha assinado esse documento, ele ficou muito preocupado. E ele foi até a escola para entregar aquele computador para a aluna. Quando ele chegou na escola, o que estava acontecendo? As 2 filhas estavam numa mesa como essa, falando para pesquisadores da UFRGS e da USP e da UNB sobre a experiência dela em utilizar o computador. O pai sentou lá atrás e ficou olhando. Lá pelas tantas, a gente começou a ouvir um choro, assim, descabido, lá da parte de trás da plateia. Todo mundo olhou para ele e viu, enfim, era uma pessoa bastante simples, o pai dessas 2 alunas. E aí ele saiu de lá e começou a falar, levantou e começou a falar. Primeiro, ele nunca tinha ouvido a filha dele falando. Nunca. Ele nunca tinha ido à escola da filha dele. Aí você imagina o impacto de um pai como esse, de chegar, não só ver a filha, mas a filha palestrando para uma série de doutores. A partir daí, o convívio social dessa família mudou radicalmente. O pai começou a participar do dia a dia daquela família na escola, e ele começou a tentar se apropriar daquela tecnologia, porque ele via que se a filha conseguia, ele também conseguia. Então, assim, quando nós falamos de tecnologia, de alunos mais preparados que professores, de filhos mais preparados que pais,
Eu não gosto muito dessa visão. Eu prefiro falar o seguinte, que os saberes da sociedade de hoje, da juventude, são muito distintos dos saberes que nós temos, nós adultos. Mas eles não são controversos ou não é uma antítese. Eles são complementares. Agora, uma das coisas que a gente precisa fazer é aceitar que o mundo está mudando numa velocidade muito rápida, que nós não temos como absorver todas essas mudanças e que nós precisamos nos preocupar como essas mudanças acontecem com a nossa família. E aí é a questão de não delegar a condição familiar para a escola. Nós precisamos complementar a escola. Nós não podemos... No Brasil acontece uma coisa muito feia, que é a educação é feita na escola. Não, a educação não é feita na escola. A educação é feita na família. A escola me dá o viés formal da educação. Mas nós precisamos assumir isso como sendo uma questão social. A educação ela é feita pela sociedade brasileira. E a sociedade brasileira, em sua menor unidade, é feita pela família. O Rio, acho que gostaria de comentar um pouco sobre esse tema. É uma pergunta muito importante e muito útil. Eu concordo inteiramente com o meu colega aqui, quando ele falou sobre o processo. Mas deixa eu oferecer alguns exemplos que se relacionam, por exemplo, com a natureza radical da educação compulsória universal. Quando a educação obrigatória universal foi introduzida no século XIX, as crianças trabalhavam. Então a gente estava tirando elas do mercado do trabalho. E pior ainda, estava tirando os filhos de pais que não liam para a escola. Os pais não sabiam ler. E aí os filhos teriam mais habilidades que eles. E a gente não tinha escola, não tinha livros, não tinha professores. E não só isso, a maioria das pessoas acreditavam que aprender com livros não era possível, não era o certo, e que eles deveriam aprender de filho para pai, de pai para filho, de mãe para filha. Então, quando a escola obrigatória universal foi introduzida no século XIX, nós estamos fazendo algo muito mais radical, muito mais disruptor do que estamos fazendo hoje. Então, se olharmos para a forma como estamos fazendo hoje e o potencial que ela tem para ser disruptora, nós também temos que falar com o potencial de realocar. E aqui eu concordo plenamente com a diversificação da forma como criamos aprendizado e a filiação e identidade social que mudou. Um dos grandes problemas da sociedade industrial é que nós trazemos o nosso comprometimento com o coletivo, pagando os nossos impostos, mas deixando um especialista em educação cuidar do aprendizado, um especialista em saúde cuidar da saúde, mas aí criamos especialização e alienação. Temos uma falta de engajamento e uma falta de compromisso como resultado. E existe uma falta de conectividade nesses sistemas também. Temos barreiras hoje no sistema de saúde, o que também acontece em educação. Mas a educação é o papel de uma instituição especializada. A educação é o papel de uma instituição especializada. Os governos e o futuro da nossa sociedade é o papel de uma instituição especializada. Então não preciso me comprometer com nada. Eu dou meus impostos e eles se viram com tudo. Então para que eu vou cuidar do meu filho? Porque tem especialistas para isso. Eu sou um expert. Eu recebo dinheiro porque eu sou um expert. Mas as pessoas dão dinheiro para esses experts. E se as pessoas continuarem não se preocupando com nada porque existem experts cuidando para isso, nós iremos falhar. Então precisamos de novas formas, de novas regras para definir a natureza da socialização, da aquisição de conhecimento, da educação, da saúde, do bem-estar. E a questão, apesar da eficiência e da efetividade das iniciativas do passado, quais são as novas formas que temos da emergência de novos experimentos e de novas formas de fazer as mesmas coisas. E a coisa linda que temos hoje é que todo mundo está experimentando. Experimentar é o que traz a riqueza. E uma última coisa que se relaciona às duas perguntas. A coisa mais perfeita, quintessencial que procuramos na nossa sociedade é a escalabilidade. A gente olha para o Steve Jobs com o iPhone, a gente quer criar algo para o mercado de massa. Esse é o prêmio dourado que perseguimos. Mas mesmo aquela murmuration que eu mostrei,
ou aquela organização heterárquica que eu falei, significa que cada solução local é importante porque é local, não porque ela é escalonável, não porque ela é criativa na imagem de fazer para todos e para as massas. Isso muda o que estamos procurando e muda a motivação e faz com que tudo isso se torne extremamente de altíssimo valor para a família. Senhores, mais questões? Fonseca. Obrigado. Alô? Meu nome é João Carlos Fonseca, sou jornalista. Minha pergunta é o seguinte, para o Wellington. Você vai ter que explicar para o Riel o que é Enem, tá? Eu quero saber se há alguma correlação, e se já foi estudado, se há possibilidade de correlacionar os resultados aí da banda larga, dessa revolução que está acontecendo nas escolas, que são vítimas, inclusive, de violência, né? Mas esse é outro tema, com o Enem. Essa é a perguntinha. Obrigado, Wellington. Acho que não é muito complicado explicar o que seria o Enem, não, porque o mundo todo tem as suas formas de pesquisa da educação. Talvez seja mais difícil a gente tentar explicar o IDEB, né? Os nossos índices talvez sejam mais difíceis do que as nossas formas de pesquisá-los. Mas poderia te responder de duas formas. Primeiro, é muito cedo para que a gente verifique uma mudança, tá? Na aprendizagem, ou seja, a apreensão de conteúdo seria leviano ou, pelo menos, desumano tentar falar aqui que um aluno apreende mais que outro utilizando tecnologia ou não. Na verdade, Simon Paper, que talvez seja um dos mestres no uso da tecnologia da informação aplicada à educação, até hoje ele não definiu, não conseguiu colocar isso numericamente. Existem muitas pesquisas, muitas controvérsias, enfim. Então, eu vou deixar de lado a parte técnica. Ou seja, numericamente, nós não temos ainda esses dados estatísticos, não existe uma correlação ou no Enem, ou no INEP, por meio de pesquisas, ou mesmo no IDEB. Porém, existem outros fatores que margeiam a aprendizagem, que eles são extremamente impactados pelo uso da tecnologia em sala de aula ou uso da tecnologia na educação. Quando você fala que uma escola que tem laboratório de informática, ele deixa de ter um índice de evasão significativo, isso pode não estar impactando na aprendizagem dos alunos. Mas se o aluno permanece mais tempo na escola, ele tem mais possibilidade de estar aprendendo. Então, estatisticamente, eu não tenho como te falar qual é o índice de melhoramento da educação porque a tecnologia dentro da escola existe. Mas é muito claro a melhoria da comunidade escolar a partir dessa colocação. Eu gosto muito de historinhas, tomara que eu não seja repetitivo ou chato com vocês aqui. Mas tem uma historinha rápida também, que é no Maranhão, sobre a questão de laboratório de informática, quando nós estávamos fazendo visitas técnicas do Proinfo. Nós colocamos laboratórios de informática em mais de 60 mil escolas públicas hoje. E eu fui fazer a vistoria de uma escola no interior do Maranhão. Nós chegamos lá de rural, 4x4, um carro 4x4, e barro era assim, acima da canela. Nós entramos na escola, uma escola muito simples, de uma comunidade muito simples e muito pequena. Essa escola, ela era uma escola como nós encontramos aqui em Brasília, não tinha nada de mais ou nada de menos, era uma escola de alvenaria, mas ela era suja, até porque o ambiente que a rodeava era um ambiente de lama e etc.
Quando a diretora me levou até o laboratório, eu achei que eu estivesse entrando numa sala de cirurgia. O chão era branco, com ar-condicionado e, enfim, tudo perfeitamente como um modelo de laboratório deveria ser. Eu, enfim, vistoriei tudo o que eu precisava vistoriar, verifiquei tudo o que eu precisava verificar e saí de lá transtornado. E perguntei para a diretora: diretora, isso aqui não é uma afronta para a sua comunidade? Ela falou: Wellington, posso te convidar para almoçar? Na casa de um dos nossos alunos? Eu falei: tudo bem, vamos. E aí nós saímos, atravessamos a rua, entramos na casa de um aluno e fomos almoçar. Durante esse almoço, a diretora, ela começou a fazer uma série de perguntas para a mãe daquele aluno. O que ela achava da escola, enfim, foi questionando. O que ela estava tentando me mostrar? Ela estava tentando me mostrar que a comunidade mudou depois da chegada daquele laboratório. Aquele laboratório passou a ser a coisa mais almejada e mais, enfim, desejada para aquela comunidade. Passou a ser um centro de referência. As pessoas perseguiam a limpeza que aquele laboratório de informática tinha. As pessoas perseguiam a organização que aquele laboratório de informática tinha. Então, para tentar ser mais sucinto possível, quando se fala de aplicação de tecnologia à educação, não é a tecnologia, é o poder transformador que aquele meio de comunicação, principalmente, tem. Tinha um diretor no MEC, que era um diretor de conteúdos e políticas, que ele falava o seguinte: escola de pobre não precisa ser pobre. A gente tem que parar com a ideia de que ambiente de pobre precisa ser pobre. A gente precisa dar as melhores ferramentas, as melhores condições para que aquelas pessoas saiam dessa situação. E não é pobreza material, não. É pobreza, às vezes, de cultura. Porque numa pesquisa, há algum tempo atrás, saiu aí uma coisa que as pessoas ficaram horrorizadas, que a maioria dos nossos professores no Brasil nunca tinham ido a uma sala de cinema. Essa foi uma pesquisa, talvez, de 3 ou 4 anos atrás, que a Unesco soltou num livro delas, e na época ficou todo mundo horrorizado. Talvez se essa pesquisa fosse repetida hoje, provavelmente os nossos professores não tenham ido ainda ao cinema, mas eu tenho certeza absoluta que a tecnologia fez com que eles tenham acesso a conteúdos de vídeo que eles nunca tinham assistido há 4 anos atrás. Então, novamente, a questão de tecnologia, principalmente, é potencialidade. Quando você coloca um celular com acesso à internet na mão de um garoto de 12, 10, 15 anos, a potencialidade daquele equipamento e dele ter destrinchado todas as funcionalidades e todos os acessos daquele equipamento em um dia são reais. Então, quando você me pergunta, a mudança, ela é palpável? Não, mas eu te diria que ela é tangível. A mudança que a aplicação de tecnologia existe na escola, ela é visível, e ela é visível nos olhos das nossas crianças. Quando você coloca um UCA na mão de um aluno, a visão de mundo que ele tem, principalmente que ele tinha, é modificada em 100%. Ele passa a ter a possibilidade de um futuro. Acho que isso é o mais interessante. Esta resposta é muito cara para mim, que tem a ver com a avaliação standardizada. Eu escrevi um livro nos inícios dos anos na probabilidade de capital humano para a economia do conhecimento. É muito difícil mudar a forma sobre como pensamos qualificações e o que é avaliável, o que é valorável. Mas a gente é muito dominado pela palavra escrita, e isso eu posso dizer. O que é bom, nós estamos todos familiarizados com, e é muito imaginar uma sociedade em que a palavra
escrita não é a forma dominante de criação de reconhecimento de conhecimento. Mas, claro, durante muito da história humana, isso não foi. E muitas sociedades acumularam uma enorme quantidade de conhecimento, de sabedoria por trás. E temos também a tradição visual e o áudio e tudo. Então, às vezes acontece dentro do quadro que existe do que pode ser avaliado ou não. Então, temos que ser bem abertos com relação à avaliação fora do sistema escolar, fora da lógica escrita e a criação de mecanismos para avaliar e valorizar uns dos outros, que não seja hierárquico. Novamente, como eu disse na apresentação, nós não somos muito efetivos nisso. Nós estamos começando a aprender. A experimentação, nesse momento, obviamente, é importante, é crucial. Mas a mudança de paradigma é tão importante quanto. Mas, se da perspectiva de pessoas... That makes a big difference. And what do I mean here? When we talk about saying we're going to create Facebook pages that are meaningful, that allow people to present who they are, that use the social networking and Web 2.0 to create an accumulation of their qualifications, are we going to also say that it's not just the university degree, that it's not just the high school diploma? Are we ready to say, as they were talking about in Spain the other day, that if you are a very effective drug dealer, you have very strong management credentials, that you're a good manager in a very difficult situation? Are we ready to say that we give those kinds of attributes the same recognition amongst different people, so that when you have the computer in the home, what you're communicating and what you're doing counts? To create trust, peer evaluation, recognition requires new institutions, and many of those institutions that today create trust and authority and reputation feel threatened by the emergence of new systems of trust, transparency, and reputation. And there, again, it's a question of us, I think, having confidence in what is new, and not even that we don't understand it, to say we're willing to experiment and give it permission. Any further questions?